Programa Wesley Sattler. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Olá e bem-vindos a mais uma viagem de Wesley Sattler pelo mundo. Pois é, e agora eu estou na Inglaterra. E por que será que a Inglaterra tem este nome, Inglaterra? Bom, diz a história que no século V aqui habitavam várias tribos germânicas. Uma delas era a tribo dos Anglos, então England, terra dos Anglos. Inglaterra e muitas histórias. E qual é a história que eu vou contar para vocês hoje? Hoje eu vou mostrar a famosa e temida durante muitos séculos Torre de Londres. Foi construída em 1066. Olha quanto tempo tem essa construção aqui atrás. Já foi Palácio Real, já foi prisão, já foi zoológico e agora abriga até as joias da coroa. Enfim, vamos conhecer um pouco a história da Torre de Londres. Durante mais de 900 anos, a Torre de Londres foi sinônimo de terror, porque era o lugar onde eram presos todos aqueles que ofendiam o monarca. A maioria dos presos viveu em péssimas condições e não saiu com vida, ou foram torturados antes de serem executados. Nas paredes ainda restam lembranças do local. Foram muitos personagens de grande relevância que tiveram o azar de sofrer entre as paredes da Torre de Londres, entre os quais se incluem reis derrocados, aristocratas e clérigos acusados de traição. Alguns dos personagens mais destacados que foram executados na torre foram a rainha consorte Ana Bolena, a rainha Jane Grey, o barão William Hastings e o pensador e escritor Thomas More. E aqui nessa praça, muitas histórias. Foi exatamente ali que a rainha Ana Bolena foi decapitada. Ana Bolena era a segunda esposa do rei Henrique VIII. Henrique VIII anteriormente era casado com Catarina de Aragão. Ele não podia divorciar-se dela, então ele rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja da Inglaterra para se divorciar de Catarina e casar com Ana Bolena. Ele queria muito um filho homem. A primeira esposa não deu, a segunda também, então ele resolveu livrar-se da esposa. Criou um plot, um trama em que ela teria tido um caso com o próprio irmão dela, dando razão assim para o rei levá-la à morte. E assim morreu Ana Bolena ali. Mas Ana Bolena era mãe de Elizabeth I, que também foi prisioneira durante um tempo aqui na Torre de Londres. Elizabeth, vocês sabem, foi chamada de Rainha Virgem, a grande rainha da Inglaterra. Mas na Torre de Londres podemos ver de perto também vários fragmentos desta e de outras histórias. Na sala dos armamentos está, por exemplo, a armadura do rei Henrique VIII. Além das armaduras, vemos também capacetes, espadas. Ainda na sala dos armamentos, vemos de pertinho os canhões com emblemas reais, as pistolas, os mosquetes e até o tronco de decapitação. E caminhando um pouco mais, subindo e descendo escadas,
a gente chega, por exemplo, ao banheiro. Tinha o banheiro lá. E quem fazia ali as suas necessidades? Bom, não se importava com quem passasse lá embaixo. A torre também guarda as joias da coroa. Vocês não imaginam a emoção. Eu acabei de entrar ali naquele prédio e ver de pertinho as joias da coroa. A gente não pode filmar lá dentro, mas dá para ver com calma, aprender mais sobre tudo isso, entender a cronologia das coisas. E no fim, a gente encontra nada mais, nada menos do que a coroa, o cetro e o orbe que a Rainha Elizabeth II usou no dia da sua coroação. E aqueles que são fãs de Betinha, que já se foi, sabem o que eu estou dizendo. É muita emoção. Essa importante edificação histórica localiza-se nas margens do rio Tâmisa, na zona leste de Londres. Fica ao lado também da famosa Tower Bridge. Mas a Torre de Londres, na realidade, não é apenas uma torre, mas um castelo medieval, que é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. E naquela época você não podia correr o risco de chegar aqui na torre desavisado, ou então ser uma pessoa não grata ou um invasor. Por essas portinholas ali, ó, que parecem cruzes, estavam por trás delas, né? Os arqueiros, prontos para disparar uma flecha. Bom, ninguém quer isso, não é verdade? Pelo contrário, a gente quer que você venha à torre, conheça, se encante pela história e antes disso, leia bastante, veja vídeos, se informe, porque, gente, ainda não inventaram nada melhor do que a informação, o amor pela história. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Wesley Sattler. Oferecimento: Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.
Olá e bem-vindos a mais uma viagem de Wesley Sattler pelo mundo. Pois é, e agora eu estou na Inglaterra. E por que será que a Inglaterra tem este nome, Inglaterra? Bom, diz a história que no século V aqui habitavam várias tribos germânicas. Uma delas era a tribo dos anglos, então England, terra dos anglos. Inglaterra e muitas histórias. E qual é a história que eu vou contar para vocês hoje? Hoje eu vou mostrar a famosa e temida durante muitos séculos Torre de Londres. Foi construída em 1066. Olha quanto tempo tem essa construção aqui atrás. Já foi Palácio Real, já foi prisão, já foi zoológico e agora abriga até as joias da coroa. Enfim, vamos conhecer um pouco a história da Torre de Londres. Durante mais de 900 anos, a Torre de Londres foi sinônimo de terror, porque era o lugar onde eram presos todos aqueles que ofendiam o monarca. A maioria dos presos viveu em péssimas condições e não saiu com vida, ou foram torturados antes de serem executados. Nas paredes ainda restam lembranças do local. Foram muitos personagens de grande relevância que tiveram o azar de sofrer entre as paredes da Torre de Londres, entre os quais se incluem reis derrocados, aristocratas e clérigos acusados de traição. Alguns dos personagens mais destacados que foram executados na torre foram a rainha consorte Ana Bolena, a rainha Jane Grey, o barão William Hastings e o pensador e escritor Thomas More. E aqui nessa praça, muitas histórias. Foi exatamente ali que a rainha Ana Bolena foi decapitada. Ana Bolena era a segunda esposa do rei Henrique VIII. Henrique VIII anteriormente era casado com Catarina de Aragão. Ele não podia divorciar-se dela, então ele rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja da Inglaterra para se divorciar de Catarina e casar com Ana Bolena. Ele queria muito um filho homem. A primeira esposa não deu, a segunda também, então ele resolveu livrar-se da esposa. Criou um plot, um trama, em que ela teria tido um caso com o próprio irmão dela, dando razão assim para o rei levá-la à morte. E assim morreu Ana Bolena ali. Mas Ana Bolena era mãe de Elizabeth I, que também foi prisioneira durante um tempo aqui na Torre de Londres. Elizabeth, vocês sabem, foi chamada de Rainha Virgem, a grande rainha da Inglaterra. Mas na Torre de Londres podemos ver de perto também vários fragmentos desta e de outras histórias. Na sala dos armamentos está, por exemplo, a armadura do rei Henrique VIII. Além das armaduras, vemos também capacetes, espadas. Ainda na sala dos armamentos, vemos de pertinho os canhões com emblemas reais, as pistolas, os mosquetes e até o tronco de decapitação. E caminhando um pouco mais, subindo e descendo escadas, a gente chega, por exemplo, ao banheiro. Tinha um banheiro lá. E quem fazia ali as suas necessidades? Bom, não se importava com quem passasse lá embaixo. A torre também guarda as joias da coroa. Vocês não imaginam a emoção. Eu acabei de entrar ali naquele prédio e ver de pertinho as joias da coroa. A gente não pode filmar lá dentro,
mas dá para ver com calma, aprender mais sobre tudo isso, entender a cronologia das coisas. E no fim a gente encontra nada mais, nada menos do que a coroa, o cetro e o orbe que a Rainha Elizabeth II usou no dia da sua coroação. E aqueles que são fãs de Betinha, que já se foi, sabem o que eu estou dizendo. É muita emoção. Essa importante edificação histórica localiza-se nas margens do rio Tâmisa, na zona leste de Londres. Fica ao lado também da famosa Tower Bridge. Mas a Torre de Londres, na realidade, não é apenas uma torre, mas um castelo medieval, que é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. E naquela época você não podia correr o risco de chegar aqui na torre desavisado, ou então ser uma pessoa não grata ou um invasor. Por essas portinholas ali, ó, que parecem cruzes, estavam por trás delas, né, os arqueiros, prontos para disparar uma flecha. Bom, ninguém quer isso, não é verdade? Pelo contrário, a gente quer que você venha à torre, conheça, se encante pela história e antes disso, leia bastante, veja vídeos, se informe, porque, gente, ainda não inventaram nada melhor do que a informação, o amor pela história. TV Ambiental, a TV que te reconecta.